Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 10 de janeiro de 2025, 1 da tarde aqui no Cairo, também em Kiev, na Ucrânia, 8 da manhã no Brasil, no horário de Brasília, no momento que eu gravo esse vídeo. E os ucranianos sofreram mais um ataque com vários drones aqui à noite, mas sem nenhum resultado efetivo, e fizeram alguns ataques também aqui em Rostov, aqui em Kursk e também aqui em cima, em Leningrado, aqui em São Petersburgo. Na cidade de São Petersburgo também tiveram fábricas atingidas aqui pelos ucranianos, né? Na linha de frente, nenhuma mudança significativa. Na parte diplomática, segue o encontro de Ramstein e, com informações importantes, a Europa fez uma declaração forte de que vai assumir o financiamento completo da guerra da Ucrânia caso os Estados Unidos resolva não financiar mais a Ucrânia nessa guerra, ou seja, é um compromisso interessante, uma coisa muito positiva, né? E anunciaram também a liberação de 3 bilhões de dólares de empréstimo para a Ucrânia, que será pago com o dinheiro dos russos, né? Então é um empréstimo, por quê? Porque ainda falta o tribunal decidir o quanto indenizatório dessa guerra. Então em algum momento vai haver um tribunal para decidir o quanto que a Rússia deve para a Ucrânia de todas as indenizações devidas da guerra, né? Isso depois que a Rússia for retirada do território ucraniano, né, vai ter um tribunal para decidir qual é o valor. E nesse momento a Rússia vai ter que pagar, isso é um adiantamento que está sendo feito pelos europeus deste valor para a Ucrânia, né? Tem mais 300 bilhões que devem ir nesse sentido também. Isso eu acredito que esses 300 bilhões da Rússia que estão na Europa deve cobrir talvez metade, ou talvez um pouco menos da indenização devida pela Rússia. O povo russo ainda vai ter que trabalhar muitas décadas para pagar a besteira feita pelo Putin, né? O Trump anunciou que está negociando um encontro com o Putin, né? Vamos ver o que vai dar nisso daí, vamos ver qual vai ser o tom desse encontro com o Putin. Eu não acho que vai dar em nada, mas é direito dele tentar resolver isso de alguma forma, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Meu Diretor Não Tem Pescoço, Me Perdoa Renata e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, de ontem para hoje, os russos lançaram 72 drones Shahed contra a Ucrânia. Foram todos derrubados, 33 por guerra eletrônica, outros 34 por 33 por artilharia antiaérea normal, outros 34 por guerra eletrônica. Em Kiev também foi derrubado um drone que acabou caindo num prédio alto, danificando o prédio e alguns carros, mas não teve nenhum ferido e nenhum morto também ali em Kiev, né? Bom, agora a Ucrânia atingiu uma fábrica no Oblast de Leningrado, tá? Gatchina é uma fábrica que produz acetona e outros produtos derivados de plástico, né? Então dá para ver aqui a imagem, realmente um incêndio muito grande ali nessa fábrica. Isso aqui é Leningrado. Leningrado é o nome do Oblast aqui onde fica São Petersburgo, né? Porque São Petersburgo, durante a era da União Soviética, se chamava Leningrado. Então a Rússia tem essa tendência de todo estado. A capital do estado é o nome do estado também, do Oblast, mas São Petersburgo é diferente. O estado se chama Leningrado, a capital é São Petersburgo, aqui nessa região, né? O nome era São Petersburgo antes da Revolução Comunista na Rússia, aí virou Leningrado durante o período da União Soviética, né, em homenagem ao Lenin, né, que foi o causador do comunismo soviético, um dos causadores. E depois voltou a ser São Petersburgo depois que a Rússia saiu, né, acabou a União Soviética, mas o estado continua se chamando Leningrado. Enfim, uma grande fábrica foi atingida ali, uma fábrica de plástico, justamente porque estava sendo usada para meios militares. Exatamente que tipo de coisa que eles estavam fazendo ali, que estava sendo usado militarmente, os ucranianos não falaram, mas isso daí foi feito, né? Aqui, ó, de acordo com o Centro para Desinformação da Ucrânia, os ataques em Gatchina, a fábrica se chama Ingratech Plastfor, e uma outra planta lá, né? Teve uma outra planta, a Chautry Brick Plant em Rostov. São sites secretamente usados para a produção militar pela Rússia, né? Então a Rússia passa essas plantas, essas indústrias, como se fossem ordinárias, tentando esconder o que realmente elas produzem ali, e essa foi a informação. Aqui tá, esse aqui é o outro lugar que eles atingiram também, aqui em Rostov. Rostov, nessa região aqui, também foi atingido
de ontem para hoje, né? Então foram os dois lugares aqui ó, dois lugares, né? Rostov, região de Rostov, incêndio na Plastifactor, planta Plastifactor, e a planta de acetona em Gatchina, na região de Leningrado. Então foram as duas plantas que foram atingidas aqui. Realmente impressionante essa imagem aqui, olha só, incêndio realmente muito grande. Aqui é a foto 3 e 4, é da planta lá em Gatchina, lá em Leningrado, né? Bom, aqui fala mais sobre isso, mas eu acho que não tem mais nenhuma informação. Além disso, tem um outro incêndio muito grande aqui, nessa região aqui de Kursk, tá? Então a gente está falando aqui de Kursk, mas é Kursk já quase chegando em Voronezh aqui. E parece que teve coisa em Voronezh que foi atingida também, mas a gente não tem a confirmação disso ainda, né? O que é isso daqui? Isso aqui é um incêndio, segundo os russos, os ucranianos atingiram a Cherkizovo Chicken Kingdom, que seria uma fábrica, uma granja, tá? Produção de frango para abate, né? Carne de frango. Realmente um incêndio muito grande aqui. Dizem os russos que derrubaram todos os drones, mas um dos detritos caiu nessa fábrica e pegou fogo. Então, nessa granja pegou fogo. A gente não sabe, tá? Pode ser isso. A Ucrânia estava avisando alguma outra coisa, os russos derrubaram o drone caiu em cima da fábrica, da granja ali, né? Mas é importante notar também que não é incomum os russos esconderem material bélico em granjas, em galpões agropecuários, esse tipo de coisa, né? Um galpão de uma indústria que produz frango, por exemplo, é um galpão grande, né? Um negócio grande, tampado e coisa e tal. Então, para você esconder armamento, costuma ser uma coisa muito usada também. Para pegar fogo desse jeito, né? É estranho galinha pegar fogo desse jeito aqui, realmente é um negócio muito estranho. Eu tenho a impressão de que tinha alguma coisa aqui nesse galinheiro. Esse fogo aqui é realmente muito grande. Se você olhar aqui o tamanho do carro, aqui é um incêndio enorme na região. Não me parece algo que meramente galinhas, né? Tudo bem que tem aquela palha que eles botam, né, no lugar onde ficam os frangos ali, né? Pode ser que aquela palha pegando fogo gere um incêndio desse tamanho, uma coluna de fumaça desse tamanho, né? Então a gente não sabe aqui se foi lambança russa ou se de fato os ucranianos atingiram alguma coisa ali, né? E teve mais um ataque aqui, os ucranianos atingiram a base do 138ª Brigada de Artilharia, próximo de Krasnodar Krai. Então a gente está falando também, repara que não tem bolinha aqui em São Petersburgo, né? E tem aqui também, Krasnodar Krai também não aparece aqui. Krasnodar é isso daqui, é a cidade de Krasnodar, Krasnodar Krai é o estado, né? Então, em algum lugar aqui também, os ucranianos atingiram essa base do 138ª Brigada de Artilharia. Parece que tem aqui um incêndio grande aqui. Alguma coisa foi atingida ali, né? Pode ser exatamente isso daqui, ó. Segundo as forças ucranianas, foram destruídos 2 Buk M3, sistema de defesa antiaéreo, no sul da Ucrânia. Então não foi não. Krasnodar Krai é no sul da Rússia, né? Se foi no sul da Ucrânia, então deve ser em Zaporizhia, em Donetsk, alguma região por ali, que foram destruídos os Buks. Então teve esse ataque aqui e também esse ataque aqui que destruiu 2 desses sistemas de defesa antiaéreos, né? Bom, falando sobre a segunda ofensiva de Kursk, o pessoal está colocando aqui a situação, como é que foi feito o planejamento e coisa e tal, e parece que os ucranianos estão avançando, mas estão avançando muito menos do que esperavam. Tá? Os russos parece que sabiam desse avanço ucraniano e conseguiram evitar que esse avanço fosse muito grande, né? De qualquer forma, vamos aguardar para ver aí os resultados dessa nova ofensiva ucraniana ali em Kursk. O Instituto para o Estudo da Guerra fala sobre os parceiros ocidentais que reiteraram o apoio para a Ucrânia e o desenvolvimento da indústria da Ucrânia, ou seja, na reunião de Ramstein, todo mundo se comprometeu a continuar ajudando a Ucrânia, né? A grande questão é que essa reunião ainda foi com o Biden. Então, dia 20, o Trump toma posse e a gente não sabe se vai ter alguma mudança de opinião nesse sentido, né? Enfim, de qualquer forma, o Zelensky esteve lá, falou sobre a importância de ter defesas antiaéreas na Ucrânia. Vamos esperar que isso daqui desenvolva de forma adequada, né? Bom, os russos estão com um problema, tá? Vocês sabem, o porto de Tartus, na Síria, era um porto usado pelos russos. Os russos tinham um acordo com Bashar al-Assad para usar esse porto. E agora, como é o HTS que está controlando a Síria, os navios russos estão proibidos de atracar no porto de Tartus e com isso gerou-se um problema, porque tem um monte de equipamento e um monte de soldado russo no porto de Tartus ainda. Como que vai ser resolvido esse dilema aí, a gente não sabe, né?
A Rússia queria atracar os navios para tirar o pessoal e equipamento que estão lá. O HTS certamente quer o equipamento que está lá, né? Estão negociando alguma coisa. Vamos ver o que vai acontecer. Tomara que seja ruim para a Rússia. Por falar em coisas ruins para a Rússia, a Nabiullina, que vocês sabem, é uma heroína, tá? Ela queria sair da Rússia quando começou essa guerra. Ela é contra a guerra. Só que o Putin precisava dela para comandar a economia russa, né? E a economia russa só não colapsou totalmente porque ela ainda está lá lidando com a coisa. E como é de se esperar, à medida que o tempo vai passando e a economia russa começa a dar sinais de merda, mesmo com ela trabalhando, né, para ajudar, a culpa é dela. É lógico que a culpa é dela, né? Evidentemente que é o que acontece lá na Rússia, né? Agora parece que o Banco Central russo está pensando na possibilidade de congelar depósitos individuais como uma alternativa para aumentar a taxa de juros. Essa é a solução Collor de Mello. Lembra do Collor de Mello, que confiscou a poupança da galera? Qualquer um que tinha mais de 50 cruzeiros na conta, sei lá qual que era a moeda na época, teve tanta moeda no Brasil naquela época que eu nem lembro. Quem tinha mais do que 50, sei lá o que, na conta, eles iam lá e tiravam tudo, né? Era um empréstimo compulsório. Olha que coisa linda. Ladrão também lá no Rio, de vez em quando aponta a arma para mim e faz um empréstimo compulsório comigo. Me dá um empréstimo compulsório de todo o seu dinheiro, todo o seu celular e coisa e tal. Pois é. Parece que os russos vão fazer, né? Bom, não é estranho, não. Realmente eles estão numa situação delicadíssima, né? O povo não vai ficar satisfeito com isso, não. Aqui no Brasil não ficou satisfeito, não. Bom, o Trump anunciou numa entrevista que ele está planejando um encontro com Putin, né? É lógico, eu não acho que seria necessário isso, eu acho que essa crise toda pode ser resolvida sem nem precisar chegar perto do Putin, mas eu entendo que o Trump quer tentar a via diplomática. Então ele vai lá, conversa com o Putin, não creio que vai fazer nenhuma diferença no final das contas isso daí, né? Ele falou isso durante um encontro com governadores republicanos na mansão de Mar-a-Lago, lá na Flórida, né? Bom, falando sobre a reunião de Ramstein, né? O secretário de Defesa, Lloyd Austin, né, o secretário de Defesa americano, falou que a Ucrânia efetivamente destruiu 2/3 dos recursos militares russos, né? Ou seja, a Rússia vai sair dessa guerra devendo uma grana danada, com um monte de gente morta, um monte de soldado morto, um monte de equipamento perdido. O papel que ela tinha no mundo, né, um papel de relevância, como muita gente encarava a Rússia como segunda potência militar do mundo, ficou totalmente escancarado que não é e coisa e tal. Olha como que uma decisão errada de um mané como o Putin pode fazer merda num país, né? E ele falou isso durante uma conferência da Ramstein, lá, do encontro lá de Ramstein, né? A Bloomberg diz que a derrota ucraniana custaria 808 bilhões de dólares a mais do que prover ajuda para a Ucrânia nessa guerra contra a Rússia. Isso a gente já sabia, já tinha falado para vocês que para os Estados Unidos é muito barato ajudar a Ucrânia, muito mais barato do que o custo de uma eventual invasão russa da Ucrânia, né? Seria muito pior, porque primeiro problema que você vai ter com isso daí, no momento que a Ucrânia realmente for perdida, que a Rússia invadir a Ucrânia, o incentivo para outros países terem bombas nucleares vai crescer muito, porque todo mundo que assina o Tratado de Não Proliferação Nuclear tem a garantia dos Estados Unidos que se tiver um ataque à sua soberania, que os Estados Unidos vai ajudar. Então você não precisa de bomba atômica que a gente vai ajudar caso você precise. A Ucrânia, além do Tratado de Não Proliferação Nuclear, tinha o Memorando de Budapeste, tinha 2 acordos com os Estados Unidos em que os Estados Unidos se comprometiam a ajudar a Ucrânia a manter sua soberania. Se os Estados Unidos abandonar a Ucrânia, vai todo mundo perceber o seguinte, só tem uma alternativa, é ter bomba. Imagina o custo disso, um monte de países no mundo tendo bomba atômica, a coisa vai ficar muito mais complicada, né? Sem contar a questão da defesa da OTAN, né? A defesa da OTAN vai ficar muito mais complexa, né? Bom, a Kaja Kallas, que é a chefe da diplomacia europeia, deixou claro depois dessa reunião do Ramstein que a Europa está pronta para tomar a iniciativa em apoiar a Ucrânia se os Estados Unidos decidirem não fazer mais isso. Ou seja, mesmo que os Estados Unidos decida sair fora, eles vão continuar ajudando a Ucrânia, né? Ela disse que não é apropriado especular sobre o futuro do apoio americano, não é interesse americano a Rússia se tornar uma potência forte no mundo, mas, enfim, se acontecer, bom, a Europa vai ajudar, né? Tem também uma outra notícia aqui, eu acho que eu não botei o tweet aqui, mas em que ela falou também sobre a ajuda de 3 bilhões de dólares para a Ucrânia, que está sendo um adiantamento da indenização que os russos terão que pagar para a Ucrânia no final da guerra, né?
Bom, os ucranianos continuam fazendo o avanço aqui em Kursk, né, continua, menos do que eles esperavam, mas continuam fazendo o avanço. E uma informação importante é que os ucranianos estão usando muitos jatos nesse ataque, né, para você ver como que a Rússia não tem o domínio aéreo nem sobre a Rússia, né? Os ucranianos estão peitando a Rússia dentro da Rússia com os jatos deles, né? É uma coisa interessante isso. Bom, o Zelensky saiu do Ramstein, foi para a Itália, teve um encontro já com a Giorgia Meloni para falar sobre o auxílio italiano para a guerra da Ucrânia. É o que eu falo para vocês, essa é a direita que tem futuro, é a direita que apoia a Ucrânia. Direita Roussetti não tem futuro no mundo. Giorgia Meloni está de parabéns. Vamos ver de que lado que o Trump vai ficar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.